Boa tarde a todos. Obrigada por aguardar. Sejam bem-vindos à teleconferência de divulgação de resultados do segundo trimestre de 2025 da Aliança Saúde. Daremos início à apresentação, que será realizada pelo Sr. Ricardo Sartin, diretor-presidente, e pelo Sr. Pedro Gibbon, diretor financeiro e de Relações com Investidores. Conosco também está presente o Sr. José Ramos, diretor jurídico e de compliance. Ao final desta conferência, teremos uma sessão de perguntas e respostas para sanar possíveis dúvidas. Caso queiram participar, basta nos enviar uma mensagem através do chat, clicando no botão abaixo. Podem escrever a qualquer momento, inclusive durante as apresentações. Essa teleconferência será gravada e ficará disponível no site de Relações com Investidores da companhia, assim como o material completo da nossa divulgação de resultados. Para iniciarmos, ressaltamos alguns avisos importantes. Gostaríamos de enfatizar que as informações apresentadas aqui, bem como quaisquer declarações que possam ser feitas durante a teleconferência sobre perspectivas de negócio, projeções e metas operacionais, são premissas e crenças da administração da companhia. Portanto, elas não devem ser interpretadas como garantias de desempenho futuro. Considerações futuras envolvem riscos e incertezas que podem se materializar ou não. Os investidores devem compreender que fatores como as condições econômicas gerais, as condições de mercado e outros aspectos operacionais podem influenciar o desempenho futuro da companhia. Agora, eu passo a palavra para o Sr. Ricardo Sartin iniciar a apresentação. Obrigado pela introdução. Boa tarde a todos. Ricardo Sartin, diretor-presidente da companhia. Ao meu lado, Pedro Gibbon, diretor financeiro e de Relações com Investidores. E José Ramos, diretor jurídico e de compliance. Gostaria de agradecer a todos pela presença. É um prazer estar com vocês novamente, divulgando os resultados do segundo trimestre de 2025 da Aliança Saúde. Indo direto para o slide número 4, vou comentar um pouco sobre os destaques do período. Encerramos o segundo trimestre de 2025 com uma receita bruta de 324 milhões de reais. No acumulado do ano, alcançamos 645 milhões em receita, o maior valor já registrado para um primeiro semestre em toda a história da companhia. Ao observarmos o gráfico no canto superior direito, notamos que a receita bruta dos últimos 12 meses totalizou pouco mais de 1,3 bilhão de reais, uma leve retração em relação ao trimestre anterior, reflexo principalmente da decisão estratégica de descontinuar algumas unidades com baixa performance e em praças com potencial de crescimento limitado. Ainda assim, a tendência estrutural de crescimento segue firme, apoiada por um modelo de expansão disciplinado e pela busca constante por rentabilidade. Esses movimentos só confirmam o amadurecimento do nosso plano estratégico. No contexto da nossa receita, o segmento B2B segue como um dos principais vetores de crescimento sustentável da companhia. Com contratos de médio e longo prazo, essa unidade de negócios vem contribuindo de forma relevante para a geração de receita recorrente e previsível, ao mesmo tempo em que reforça o nosso posicionamento como parceiro estratégico de referência para operadoras e instituições de saúde em todo o país. No acumulado do primeiro semestre de 2025, a receita proveniente do B2B totalizou 25 milhões de reais, representando um crescimento expressivo de 31% em relação ao mesmo período do ano anterior. Esse avanço reflete tanto o amadurecimento dos contratos já existentes, quanto a nossa capacidade de expansão com novos parceiros, reafirmando o potencial dessa frente como alicerce importante da nossa estratégia de crescimento, com escala e solidez. Agora, falando um pouco de estratégia, continuamos firme no nosso plano de rentabilidade. Nesse primeiro semestre, alcançamos um EBITDA ajustado de 144 milhões de reais, um crescimento de 12% quando comparado a 2024. Conforme podemos ver no gráfico de baixo à direita, no acumulado dos últimos 12 meses, o EBITDA ajustado somou 304 milhões, um crescimento de 28% na base comparativa anual LTM e um aumento de 5 pontos percentuais na margem.
Desse modo, vemos que mesmo com uma queda pontual na receita, conseguimos manter a nossa rentabilidade em patamares saudáveis, mostrando a perenidade da nossa companhia, retrato de todos os nossos esforços para gerenciar de forma eficiente nossos custos e despesas. Agora, falando um pouco mais sobre o nosso trabalho de reestruturação e controle de gastos, ao analisarmos nossas despesas gerais e administrativas, fica evidente o avanço consistente dos nossos trabalhos. No primeiro semestre de 2025, registramos uma redução de 14% em relação ao mesmo período de 2024, com o SG&A representando aproximadamente 18% da receita líquida, mesmo considerando despesas não recorrentes pontuais, como assessorias relacionadas às M&A e custos com encerramento de unidades. Esses resultados confirmam a efetividade das medidas implantadas e reforçam que estamos no caminho certo para consolidar uma estrutura cada vez mais eficiente, enxuta e preparada para sustentar o crescimento da companhia. Para concluir, destaco que reduzimos ainda mais o nosso índice de alavancagem financeira para 1,5 vezes dívida líquida sobre EBITDA ajustado LTM. Esse é o menor patamar desde o IPO da Aliança em 2016. Esse marco reflete tanto os avanços operacionais obtidos nos últimos anos, quanto o apoio consistente do nosso acionista controlador, evidenciando a solidez da nossa estrutura de capital. Mais do que um resultado pontual, essa conquista reforça nosso compromisso com a sustentabilidade do negócio e nos posiciona de forma ainda mais preparada para capturar novas oportunidades de crescimento. Agora, passando para o slide de número 5, gostaria de destacar nesse slide alguns dos principais responsáveis pela geração da nossa receita nesse semestre como um todo. Primeiro, a expansão das parcerias comerciais B2B. Como ilustrado no primeiro gráfico à esquerda, a expansão no volume de contratos assinados resultou em uma receita de 25 milhões no primeiro semestre, fortalecendo uma base recorrente cada vez mais robusta e relevante dentro do portfólio da companhia. Agora, observando o gráfico ao centro, o segundo ponto que quero destacar é a evolução da quantidade de exames de análises clínicas. No acumulado do semestre, alcançamos a marca de quase 4.400 milhões de exames, um crescimento de 12% quando comparamos com o primeiro semestre de 2024. Por fim, no gráfico à direita, destacamos a evolução semestral da receita bruta de imagem, que atingiu a marca de 552 milhões de reais, com o volume de exames permanecendo estável no período. Esses resultados, somado a iniciativas estratégicas como as aquisições do Grupo Cura e do Grupo Med, que detalharemos um pouco mais adiante, reforçam a precisão e a consistência na execução do nosso plano de crescimento sustentável, consolidando a aliança em um patamar cada vez mais competitivo no mercado de saúde nacional. Agora, passo a palavra para o nosso diretor financeiro e de relações com investidores, Pedro Gibbon, que vai nos detalhar um pouco mais sobre o desempenho financeiro da companhia nesse trimestre. Obrigado, Sartin. Continuando a nossa apresentação, no slide número 7, contamos um pouco sobre a evolução e composição da nossa receita. Começando pela receita bruta, no segundo trimestre, alcançamos 324 milhões, registrando uma queda de 4% em relação ao mesmo período do ano anterior. Já no acumulado do semestre, atingimos 645 milhões, representando um crescimento de 1%, sendo o maior valor já registrado para o período. Este resultado reforça a efetividade das nossas estratégias comerciais e o avanço consistente na captura de oportunidades que fortalece nossa base de receita, enquanto revisamos a rentabilidade das nossas unidades. Agora, no gráfico à direita, é possível acompanhar a evolução do mix das nossas receitas ao longo dos últimos trimestres. Observamos uma composição relativamente estável, com o segmento de imagem mantendo sua liderança e representando 86% do total. Seguimos dedicados a ampliar a participação do B2B, ao mesmo tempo em que fortalecemos as frentes de análises clínicas e imagem. Essa combinação nos posiciona para capturar novas oportunidades de mercado e diversificar ainda mais nossas fontes de receitas, criando uma base sólida para o crescimento sustentável. Seguindo o detalhamento da nossa receita, vamos para o slide 8. Olhando o gráfico à esquerda, observamos a evolução da receita no segmento B2B, que vem se consolidando
como uma das principais alavancas de crescimento da aliança. Essa linha de negócio combina recorrência e previsibilidade, características essenciais para sustentar nossa estratégia de estabilidade e expansão de receita. Na visão LTM, registramos um crescimento expressivo de mais de 77% em relação ao segundo trimestre de 2024, mantendo um desempenho sólido na receita acumulada nos últimos 12 meses. Esses resultados demonstram que estamos avançando não apenas na conquista de novos contratos, mas também na manutenção consistente dos volumes, reforçando o papel estratégico do B2B como motor do crescimento de longo prazo para a companhia. Passando para o gráfico à direita, vemos uma evolução consistente da participação dos exames particulares em nossa receita nos últimos semestres, resultado direto das iniciativas estratégicas que têm ampliado de forma relevante essa fonte dentro do nosso mix. Trata-se de uma linha de receita altamente estratégica para a companhia, pois combina ticket médio mais elevado com prazos de recebimento reduzidos, o que fortalece nossa rentabilidade e otimiza o ciclo financeiro. Desde 2023, temos registrado avanço contínuo nessa participação. No primeiro semestre daquele ano, os exames particulares representavam 8% da receita bruta, enquanto em 2025 alcançaram 12%. Nosso objetivo é seguir elevando essa fatia, consolidando os exames particulares como um dos motores mais sólidos e previsíveis na nossa geração de valor. Passando para o slide 9, apresentamos um panorama dos resultados obtidos a partir da nossa estratégia de eficiência operacional nesse trimestre, ressaltando como essa abordagem foi determinante para preservar a rentabilidade mesmo diante de um cenário de menor receita bruta. O valor nominal dos custos e despesas da companhia reduziu cerca de 2 milhões na comparação trimestral. Contudo, com a leve redução pontual da receita nesse trimestre, que já falamos anteriormente, tivemos um aumento de 2 pontos percentuais no custo total, em relação à receita líquida do período. A seguir, vamos detalhar mais de perto os movimentos que provaram a resiliência do nosso modelo. Começando pelas linhas de honorários médicos e insumos e serviços médicos hospitalares, ambas apresentaram redução nos valores absolutos e estabilidade em relação ao percentual da receita líquida. Isso demonstra nossa capacidade de ajustar custos, mesmo no mesmo ritmo de variação da receita, preservando a rentabilidade, mesmo em cenário de menor volume. Mantemos a execução disciplinada da nossa estratégia de revisão contínua de processos e renegociação com fornecedores, o que tem sido fundamental para neutralizar pressões inflacionárias e, ao mesmo tempo, garantir a excelência dos serviços prestados. Passando para a linha de serviços de terceiros e outros, registramos um aumento de 1 ponto percentual em relação à receita líquida. Em valores absolutos, a variação foi de aproximadamente 5,6%, alinhada ao comportamento da inflação acumulada no período, medida pelo IPCA. Esse desempenho evidencia a eficácia da nossa geração de contratos e fornecedores, que nos permitiu manter esse custo sob controle, mesmo diante de reajustes naturais de mercado. Seguimos implementando processos de negociação e monitoramentos contínuos, garantindo que eventuais variações permaneçam dentro de patamares compatíveis com a nossa estratégia de eficiência, sem comprometer a prestação dos nossos serviços. Por fim, ao analisarmos a linha de pessoal, a mais representativa entre todas apresentadas no gráfico, observamos que, apesar de um crescimento em termos percentuais, os valores absolutos permanecem estáveis. Esse resultado é reflexo direto dos avanços obtidos nas reestruturações implementadas tanto nas operações quanto no back-office, que vem permitindo alinhar a alocação de recursos humanos às necessidades reais do nosso negócio. Essa evolução reforça nosso compromisso em manter a estrutura organizacional eficiente, capaz de sustentar a qualidade dos serviços e, ao mesmo tempo, preservar a rentabilidade. Em resumo, os resultados obtidos neste trimestre comprovam a efetividade da nossa estratégia de eficiência operacional, que tem permitido manter a rentabilidade em patamares sólidos, mesmo diante de um cenário de menor receita. A redução absoluta de custos e despesas, a estabilidade das principais linhas proporcionais à receita, o controle rigoroso sobre contratos e fornecedores e o correto dimensionamento da estrutura de pessoal refletem um trabalho consistente e bem direcionado. Esses avanços reforçam que a aliança está preparada para sustentar o seu crescimento de forma equilibrada, combinando disciplina na gestão de recursos com manutenção da qualidade e excelência dos serviços prestados. Agora, no slide 10, trazemos uma consolidação de todos os pontos apresentados até o momento. No segundo trimestre de 2025, registramos um EBITDA ajustado de 78 milhões, com margem de 26%,
evidenciando nossa capacidade de manter uma base sólida de rentabilidade, mesmo em um cenário de leve retração de receita. No acumulado dos 6 primeiros meses do ano, alcançamos 147 milhões de EBITDA ajustado, crescimento de 12% em relação a 2024, acompanhado por uma margem superior a 24%, o que representa um avanço de 2,4 pontos percentuais. Esse desempenho reforça a disciplina na execução do nosso plano estratégico de eficiência contínua, que orienta as nossas decisões. Mesmo diante de um trimestre marcado por menor volume de exames, preservamos margens robustas por meio de um rigoroso controle de custos e despesas, da revisão contínua de rentabilidade das unidades e da expansão da base de clientes por meio de parcerias comerciais estratégicas. Encerramos esse trimestre reafirmando a resiliência e a solidez da aliança. Os resultados obtidos refletem nossa capacidade de gerar ganhos operacionais consistentes e sustentáveis, combinando crescimento com eficiência e preservação de margem. Seguiremos firmes na execução de uma estratégia de expansão disciplinada que, em cada passo de crescimento, vem acompanhado do compromisso inegociável de ampliar a rentabilidade e criar valor duradouro para os nossos stakeholders. Passando para o slide número 11, quero detalhar com vocês a situação do endividamento e alavancagem da companhia. Começando pelo gráfico à esquerda, destaco a trajetória consistente da queda dos nossos indicadores de alavancagem. No segundo trimestre de 2025, o índice da dívida líquida sobre o EBITDA ajustado nos últimos 12 meses atingiu 1,5 vezes, o menor patamar desde o IPO da companhia em 2016. Essa conquista é fruto da combinação entre avanços operacionais relevantes e o suporte contínuo no nosso acionista controlador, consolidando uma posição financeira sólida e segura. Mais do que um marco histórico, esse resultado nos dá confiança para seguir capturando oportunidades de crescimento com disciplina e sustentabilidade. Agora, no gráfico da direita, apresentamos o panorama atual do nosso endividamento. A dívida bruta passou de 771 milhões no trimestre anterior para 581 milhões neste segundo trimestre, uma redução expressiva. Deste total, 75% corresponde a empréstimos bancários e debêntures, linhas que concentram a maior parte da queda no período, enquanto 25% restantes referem-se a parcelamentos tributários e obrigações ligadas a aquisições. Em relação ao perfil de vencimento, 52% da dívida bruta está alocada no longo prazo e 48% no curto prazo. Seguimos trabalhando para alongar prazos, reduzir custo de capital e manter um equilíbrio saudável entre liquidez e estrutura da dívida. A mensagem aqui está clara. Alcançamos um patamar de alavancagem seguro e controlado e seguimos otimistas com a perspectiva de construir, trimestre a trimestre, um perfil de endividamento cada vez mais confortável. Essa base financeira robusta não apenas reforça a confiança de acionistas e credores, como também sustenta a execução de uma estratégia de crescimento eficiente, resiliente e de geração de valor de longo prazo. Agradeço a todos pela atenção e aproveito para devolver a palavra para o nosso CEO, Ricardo Sartin. Obrigado, Pedro. Indo agora para o slide número 13, eu gostaria de resumir o plano estratégico com os pontos fundamentais que tem nos direcionado até aqui. A aliança vem passando por uma profunda transformação nos últimos anos. Reestruturamos o back-office, ajustamos processos e redesenhamos a nossa operação com foco em eficiência e crescimento sustentável. E os resultados estão aí para provar. Comparando com o segundo trimestre de 2023, reduzimos em mais de 16% as despesas gerais administrativas, tornando a companhia mais ágil, eficiente e preparada para crescer com solidez. Essa virada não foi só sobre cortar custos, mas sim de criar uma base saudável para sustentar o nosso crescimento nos próximos anos. E crescimento é o que temos entregado. No último trimestre, nossa receita chegou a 324 milhões de reais. A busca por eficiência operacional e melhoria de margens impulsionou nosso EBITDA ajustado, que já avançou mais de 18% desde o segundo trimestre de 2023. Esses números mostram que sabemos aproveitar as oportunidades do mercado sem abrir mão de uma estrutura financeira forte e sustentável. E grande parte desse avanço vem da nossa estratégia de expansão Asset Light, que é um dos nossos diferenciais. Ampliamos a nossa base de clientes, seja com novos credenciamentos, fortalecemos o B2B e firmamos novas parcerias estratégicas. Com esse modelo, conseguimos escalar rápido, com menos capital investido e manter um portfólio competitivo e alinhado com o que o mercado precisa. Temos mantido um balanço saudável entre crescimento orgânico e inorgânico. No campo orgânico,
ampliamos a base de clientes em nossas unidades, impulsionados pelo fortalecimento das parcerias corporativas e também pela expansão da nossa capilaridade. Já na esfera das parcerias públicas, avançamos na colaboração com o governo do estado da Bahia, incorporando novos serviços e aumentando o número de unidades contempladas no contrato da PPP. Esse movimento reforça a nossa presença regional e contribui para a maior estabilidade e também previsibilidade das nossas receitas. Já no pilar de crescimento inorgânico, seguimos avançando com movimentos estratégicos que reforçam nossa capacidade de identificar e executar aquisições que realmente geram valor para a aliança. No trimestre passado, anunciamos a compra das unidades do Grupo Cura na cidade de São Paulo e nesse mês concluímos oficialmente a operação. A partir já da próxima divulgação de resultados, os números do Cura já farão parte dos números da aliança, ampliando a nossa presença em um mercado altamente estratégico. Nossos times estão totalmente engajados no processo de integração, com foco em acelerar a captura de sinergias e potencializar os ganhos que essa união pode trazer para os nossos resultados combinados. Dando sequência à disciplina que marcou a aquisição do Grupo Cura, avançamos no mês de julho na compra do Grupo Med, o maior operador privado independente de medicina diagnóstica do Nordeste, com 96 unidades em 32 cidades do estado da Bahia. Essa operação amplia nossa presença em uma região estratégica, diversifica a nossa receita com a maior participação no segmento de análises clínicas. Considerando o perfil saudável desse ativo, estimamos uma redução na alavancagem consolidada da aliança. Essa aquisição tem potencial de adicionar mais de 250 milhões à receita bruta consolidada do ano, reforçando cada vez mais o nosso protagonismo no setor de medicina diagnóstica do país. E todos esses movimentos foram feitos tendo como base um dos nossos maiores compromissos até agora, a disciplina financeira. Nos últimos anos, reduzimos a alavancagem financeira e alcançamos níveis de endividamento mais saudáveis desde o IPO em 2016, fortalecendo a estrutura de capital e nos preparando de forma consistente para um novo ciclo de crescimento com segurança. Por fim, desde a mudança do controle em 2022, temos trabalhado para fortalecer a nossa estrutura, aumentar a eficiência, expandir a nossa presença no mercado e consolidar um crescimento consistente, tanto em receita e principalmente em rentabilidade. Seguiremos firmes na execução do nosso plano, que reafirma a essência da aliança, como uma empresa sólida, eficiente e comprometida com a criação de valor contínuo. Passando agora para o slide de número 14, quero trazer um pouco mais de detalhes sobre o que nos trouxe até aqui e o que nos espera este novo capítulo da aliança que inauguramos. Estamos convictos que essa trajetória nos coloca em uma posição privilegiada para reposicionar a companhia entre os principais players do setor de saúde no Brasil. Como vocês podem ver à esquerda, a aliança de hoje é fruto de um trabalho sólido e bem direcionado, que combina disciplina financeira, eficiência operacional e uma estratégia de expansão conduzida com rigor e visão de longo prazo. Encerramos esse trimestre com uma receita sólida, sustentada por uma base de clientes cada vez mais diversificada, múltiplos canais de atendimento e diferentes fontes pagadoras. Para assegurar a perenidade do negócio, mantemos a rentabilidade apoiada em dois pilares essenciais: uma operação em constante aprimoramento e um back-office ágil e enxuto, ambos totalmente alinhados para entregar cada vez mais excelência aos nossos clientes. Tudo isso é potencializado por uma estrutura de capital saudável e equilibrada, que nos permite gerar valor consistente e contínuo aos nossos acionistas. Olhando para o futuro, um novo capítulo se inicia, mas nosso compromisso permanece intacto: crescer de forma sustentável, sem abrir mão de rentabilidade e da excelência operacional. Os pilares que vão guiar a nossa estratégia de crescimento são claros: inovação, marcas fortes e consolidadas no mercado e, principalmente, disciplina na execução. Falando de inovação, estamos atentos à transformação que a inteligência artificial vem promovendo globalmente e já a incorporamos para otimizar processos, reduzir custos,
além de trazer maior acurácia dos resultados dos exames que oferecemos aos nossos clientes. Essa combinação de talento humano e tecnologia traz maior assertividade do serviço que prestamos com melhor performance financeira. Quando falamos em rentabilidade, temos orgulho do caminho que percorremos até agora. Construímos uma estrutura de back-office enxuta, reduzimos nossa alavancagem para patamares mais saudáveis e mantivemos o foco absoluto em eficiência. Essa disciplina que permeia toda a companhia seguirá nos guiando na revisão constante das estruturas administrativas e na gestão da nossa estrutura de capital, garantindo margens sólidas e crescimento sustentável. Para impulsionar a receita, vamos manter a base atual e avançar com movimentos estratégicos de expansão, seja por aquisições seletivas e muito bem direcionadas, seja pela entrada em novos modelos de negócios alinhados ao DNA da companhia. E também pela consolidação do nosso modelo de crescimento Asset Light, que se provou um importante vetor de crescimento. E com essa expertise acumulada durante esse processo de reestruturação, ampliaremos a nossa presença com novos modelos de negócios disruptivos, onde já atuamos, e manteremos também a prospecção de novas praças, que têm apresentado potencial de crescimento acima da média nacional. Esses movimentos continuarão pautados pelo rigor e pela disciplina financeira, que nos trouxe com sucesso até aqui, sempre otimizando a alocação de capital da companhia. Estamos prontos para consolidar a aliança entre os grandes protagonistas do setor no país. Gostaria de agradecer mais uma vez a presença de todos e agora daremos a sequência à sessão de perguntas e respostas. Agora daremos início à nossa sessão de perguntas e respostas. Caso queiram participar, basta nos enviar uma mensagem através do chat, clicando no botão abaixo. Lembrando que as perguntas podem ser enviadas a qualquer momento. A nossa primeira pergunta é: quais são as sinergias que já foram mapeadas na aquisição do Cura? Podem detalhar mais o que esperar para as próximas divulgações? Obrigado pela pergunta. A gente reportou aí o fechamento da operação agora no último dia 1º de agosto. O Grupo Cura, acho que ele traz no seu DNA muitas similaridades com o atual posicionamento da Aliança. É uma marca forte, relevante, tem um reconhecimento muito significativo da comunidade médica local e também não deixa de ser uma referência em excelência operacional. Então, acho que ele traz uma relevância importante para a gente no segmento de saúde da mulher e a gente já mapeou muitas oportunidades, seja na expansão de portfólio dos serviços oferecidos, claro, sinergias de back-office e gestão e também muitas oportunidades de crescimento da base de clientes, seja com ampliação com o relacionamento das operadoras de saúde e também com os próprios pacientes privados. Lembrando que as perguntas podem ser enviadas a qualquer momento através do chat, clicando no botão abaixo. Recebemos mais uma pergunta. A pergunta é: mesmo com as transações recentes, M&As continuam fazendo parte da estratégia da companhia? Vocês colocam os M&As como um ponto central na estratégia da companhia, dizendo que estão avaliando outros M&As oportunísticos. Poderiam detalhar mais? Obrigado pela pergunta. Como eu comentei um pouquinho no call, eu acho que a gente conseguiu chegar aí, ao longo dessa trajetória um balanço ideal entre crescimento orgânico e inorgânico. E a gente continua sempre muito atento a todas as oportunidades de M&A, mas é importante destacar aqui, como eu já frisei, que a gente vai continuar sendo extremamente criterioso para avaliar quaisquer oportunidades de M&As oportunísticos. E a gente precisa sempre, a gente está seguindo aqui sempre 3 pilares importantes. Primeiro, tem que fazer sentido do ponto de vista estratégico, seja ampliação da nossa presença, seja de reforço do nosso portfólio,
Segundo, tem que ser aquisições que não tenham impacto significativo de caixa no curto prazo. E terceiro, que não haja impacto significativo no nível atual da alavancagem da companhia. Nós estamos nesse processo contínuo aí de desalavancagem, maximizando a geração de caixa operacional. Então, todos os M&As que nós estamos buscando, estamos sempre atentos ao mercado, tem que atender todos esses requisitos. E claro que também, como eu comentei, a gente também tem focado em aumentar as nossas parcerias comerciais. Eu acho que esse modelo Asset Light, como a gente chama aqui dentro, traz muitas vantagens. A gente tem uma capacidade de escalar muito rápido, a gente ganha muita capilaridade com parceiros em regiões onde a gente não tem uma presença tão forte e a gente não precisa despender tanto capital. Então, essa combinação, seja de crescimento orgânico, como já comentei, seja de seleção muito criteriosas de M&As e também nossas parcerias comerciais, que a gente está dando toda a atração. Lembrando que as perguntas podem ser enviadas a qualquer momento, clicando no botão abaixo. Mais uma pergunta. Em relação às unidades que atualmente estão com baixo desempenho, estão sendo preparadas estratégias para melhorar esse desempenho? Obrigado pela pergunta. Eu acho que esse trabalho de avaliação da rentabilidade das unidades, ele é contínuo. A gente fez um movimento agora no segundo trimestre, com encerramento de algumas unidades, mas essa avaliação é também muito criteriosa, porque não envolve só o desempenho. Tem sim um plano rigoroso em linha aí, em todas as unidades para a gente maximizar performance e rentabilidade, e até por isso que a gente conseguiu mesmo num trimestre sazonalmente um pouco mais fraco de receita, manter e preservar a nossa margem bruta. Então, essa avaliação é contínua, então eu acho que a gente já fez um primeiro movimento e eu acho que as ações estão em curso. Então, acho que toda a composição de unidades hoje da Aliança, elas estão muito uníssonas aí na nossa capacidade de entregar resultado consistente e rentabilidade. Mais uma pergunta. Poderiam dar mais cor sobre como estão vendo a geração de caixa para os próximos trimestres? As aquisições de Cura e, posteriormente, MED, podem impactar essa linha via aumento de CAPEX ou de capital de giro? Ótima pergunta. Eu acho que a gente vai continuar a trajetória crescente de maximização da geração de caixa operacional. Eu acho que, como eu comentei anteriormente, como a gente tem sido muito criterioso na escolha desses M&As, então o Grupo Cura, ele não tem nenhum grande impacto no caixa de curto prazo. A gente também não vislumbra, a gente também foi muito criterioso na análise, todo o parque instalado para avaliar a necessidade de investimento, então também não há necessidade relevante de mudança de CAPEX nessas duas aquisições para os próximos 48 meses. Então, assim, eu acho que ambas as companhias, elas entram já com um perfil que a gente vai conseguir ainda maximizar mais a geração de caixa. Então, não prevemos nenhum grande impacto no CAPEX que vai ter que ser efetuado para essas novas aquisições. Ambas já tem um perfil de rentabilidade próximo à Aliança e com todas as ações que a gente vai fazer para capturar sinergias, a gente vai conseguir maximizar isso. Então, não prevejo nenhum grande desafio, seja na questão de investimento, seja na questão de capital de giro. As perguntas podem ser enviadas a qualquer momento através do chat. Recebemos mais uma pergunta. O que estão vendo de novas iniciativas de ALM para a companhia? Obrigado pela pergunta.
Eu acho que assim, acho que a própria apresentação diz um pouco sobre tudo que a gente tem feito, né? Então, assim, todas as iniciativas que a gente fez para ajustar o operacional, maximizar a geração de caixa, o próprio suporte do acionista controlador, isso tem um efeito muito positivo. Então, a gente já tem um impacto muito relevante na liquidez da companhia e no impacto que a gente vai ter de pagamento do serviço da dívida para os próximos trimestres. É claro que a gente sempre está buscando novas oportunidades para alongar os nossos passivos, buscar taxas melhores, mas a gente também tem que entender um pouco do contexto macroeconômico que a gente está inserido. Então, acho que agora a companhia está numa posição confortável para a gente conseguir avaliar essas iniciativas com muita parcimônia e muito cuidado para fazer as melhores decisões. Mas a gente está num cenário, como vocês podem ver no release aí, bem mais favorável para a gente poder fazer esses movimentos com muita tranquilidade. Não havendo mais perguntas, concluímos aqui a nossa sessão de perguntas e respostas. Agradecemos a presença de todos. Retorno a palavra para o nosso CEO, Ricardo Sartini, para compartilhar as suas considerações finais. Obrigado, Marcela. Eu queria aproveitar o momento, que até pouco usual, mas não podia deixar de aproveitar. Nas últimas semanas aí a gente teve uma perda muito importante do nosso corpo clínico, então eu queria deixar aqui o nosso agradecimento ao Dr. Alcântara, que nos deixou muito jovem, um médico brilhante da nossa marca Sabedote em Ponta Grossa, e que eu acho que reflete um pouco toda a trajetória dele, de uma pessoa que sempre foi brilhante, lutadora, que sempre fez a diferença, e remete um pouco da nossa missão aqui da Aliança, de ser resiliente, de lutar contra as dificuldades, mas nunca esquecer do nosso propósito, que é entregar saúde, entregar diagnósticos precisos e gerar valor para todo mundo no ecossistema. Então, deixo aqui meu agradecimento aí póstumo ao Dr. Alcântara, que é uma pessoa que com certeza fará muita falta para a gente. E também aproveitando para agradecer a presença de todos, eu acho que os resultados sólidos que a gente apresenta hoje é fruto de realmente um esforço extraordinário de um time muito grandioso. Hoje a gente tem mais de 4.000 colaboradores, mais de 2.200 médicos parceiros que estão de maneira muito coesa, recolocando a Aliança num patamar de excelência que ela sempre mereceu. E este é, sem dúvida, o início de um novo capítulo da nossa história, que vai ser marcado por conquistas e pela confiança no futuro. Meu agradecimento sincero e especial para todo o time da Aliança. Cada resultado que celebramos aqui é realmente um reflexo direto do empenho, da competência e da dedicação de cada um de vocês. Também aproveito a oportunidade para agradecer a todos os nossos parceiros que fortalecem a nossa jornada e ajudam a gente a construir lado a lado mais um capítulo de sucesso para a companhia. Obrigado e uma ótima tarde a todos.